Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Olá, você que está no Gastronodicas, Bianca Teixeira. Que cheiro é esse nesse estúdio, Bibi? Que cheiro é esse? Que chefe é esse? E que história é essa? Não tinha como não trazer essa pessoa, porque um dia eu sentei com ele, um dia não, tem uns 15 dias. Eu fiquei tão surpresa com tudo que esse rapaz fez e faz, que se eu contar para vocês sozinha, vocês não vão acreditar. Nem o meu chefe, Marcos Lacerda, acreditou. Então eu trouxe aqui o Seixiroma, à frente do Ferro e Farinha, eu não posso com a sua história maravilhosa, o vinho Calma. Calma. Que, gente, só ele contando para vocês acreditarem e vale muito a pena. Fica ligado aqui no Gastronodicas, que Seixiroma aqui nos estúdios do Gastronodicas. E aí, chefe, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, boa noite. Rapaz, que história essa, Bibi falou. É quase uma torre de Babel. Uma história, digamos assim, global, né? Envolve China, Japão, Estados Unidos e Brasil. Ele é um rapaz globalizado, é verdade. Lacerda, você até que é inteligente. Tá vendo? Eu acho incrível. E gente, sem contar o look que ele tá. Você não tá entendendo. A lá Seixiroma. Agora É você isso. vai fazer uma coisa. Você vai explicar pra gente por que você trouxe o vinho ao invés do drink. Porque o drink, gente, os drinks desse rapaz, do bar dele, que além de tudo ele também tem bar, além de restaurante, ele é o rei dos drinks. Agora ele trouxe o vinho. Por quê, sei? Eu originalmente tinha a ideia de trazer um whisky, né? Justamente para a gente tomar um whisky aqui, porque era um bar, pizza. Mas aí eu pensei, quer saber? 18 horas está um pouco cedo. Vamos começar, né? Aos poucos com vinho, brindar, né? E vamos fazer o brinde, brinde, cheers, né? Brinde ao Aê! Seix. Você Saúde! finge que bebe, chefe. Só cheiro assim, ó. Pelo cheiro maravilhoso. Vinho português. Agora, tudo... Falando em português, eu tenho que falar também que eu adoro a voz de vocês, escutando aqui Fone. nessas fones. Nosso Cuba. Eu espero que minha voz também tá ótimo. soando tão bem quanto a de Não, vocês. e o português desse rapaz, perfeito. apenas com 10 anos de Brasil, gente? Como é que pode esse português? Oh, As brasileiras Eu tenho que- devem ter ensinado muito esse rapaz, esse português. Hoje ele é eu casadíssimo. vou te falar que quando eu cheguei, né, o primeiro dia no aeroporto, eu tava assim, ajuda, Help. falo português. Aí eu chego na padaria depois com fome. Pau de queijo, pau de queijo. Pau na chapa, pau na chapa. Ô, Lacerda, você já conhece a história desse rapaz, que eu já te Sim. contei e você já leu. Uhum. Há 10 anos atrás, não, e olha Mas, só, mas antes só de chegar nessa história dele há 10 anos, queria a curiosidade do português, só pra gente não perder o rumo. Você já aprendeu alguma coisa, já sabia alguma coisa de português antes, já estudava antes, ou foi na marra aqui no Brasil? Foi na marra. Eu nunca fiz cursinho, nunca fiz uma aula com professora de português. ele nem sonhava em morar no Brasil um dia. O dia que eu cheguei aqui, né, eu lembro que eu tinha comprado numa livraria em Nova York English to Brazilian Dictionary. E tava lá, eu no voo, né, partindo de Nova York. Eu tô tipo, ok, to make, fazer, né? Então, traduzindo um por um. Agora. Aí chegando no aeroporto no Galeão. Galeão. Tipo, ok. Bom, that was useless, né? Que eu não consegui lembrar de nada. Agora, você percebeu o sotaque dele, Bibi? Fala partindo de novo. O que é? Partindo? Fala partindo. Partindo. Ou partindo carioca, né? Partindo. Não, ou partindo, tem partindo, gênero. o partindo carioca. É o Fala português portu- brasileiro carioca. E Lacerda fala português bem, filho de mãe chinesa e de filho de pai japonês que tinha um restaurante em Nova York. Como é que pode isso? Que viagem. E virou o rei da pizza, Olha gente. isso. Como é que pode? Podia ter vindo para cá, porque os pais ele vai contar. Sim. Tinha um negócio, tinha um restaurante japonês em Nova York, e ele vai contar pra gente essa trajetória simplesmente fantástica e que tem uma coisa, gente, tem amor no meio, tá? Ele se apaixonou por uma brasileira, ele vai contar tudinho aqui pra gente, né, Sei? E aí, tá agora molhando Ele o até bico. tomou um vinho.
contar essa sua história há 10 anos, que a Bibi até acabei interrompendo ela, perdão, mais uma vez, mas contar essa sua história há 10 anos, quando você chegou aqui no Brasil. Lacerda, porque é tão incrível que eu me empolgo para ele contar. Como é que foi essa sua viagem, né? Seus pais com um restaurante em Nova York, você vem pro Brasil, e como é que você começa aqui sem saber o português, sem ter um lugar para abrir no restaurante, sem ter uma ideia ainda inicial de restaurante? O restaurante, né, que eu fui criado, existia antes de eu nascer. Então, eu nasci em 86, o restaurante existe no mesmo lugar, no Midtown Manhattan, desde 83. Né? Então, minha infância está nesse restaurante. Eu tenho memórias, né, dentro da cozinha, da câmara fria, do salão, né, lá embaixo no porão, ajudando os motoboys a montar as embalagens. E você é americano nessa Torre de Babel ou você é japonês, chinês? Eu nasci em Nova York, né? Nova York. Porque você pensa, né? Em Nova York tem uma coisa comum e raro. O que é comum, né? Gente do mundo todo mora lá, né? E o que é raro? Pessoas que nasceram lá, né? Porque muita gente que vai para lá, muita gente que vai para lá para começar a vida, né? E eu sou um resultado de 2 imigrantes, né? Que se mudaram para lá de 2 países orientais diferentes. Meu pai japonês, minha mãe chinesa, e eu nasci lá, né? Primeira língua, English. Fourth language, português. E, obviamente, o mandarim. Falo mandarim, falo japonês. Hoje em dia, né, por eu morar aqui 10 anos, eu diria que meu português é a minha segunda melhor língua. Né, que eu não uso no dia a dia mandarim, japonês. Eu falo às vezes mandarim com minha mãe, né, quando ela me pergunta se eu tô bebendo demais, né, que ela acompanha de vez em quando no meu Instagram, né, tipo, eu tô ali no restaurante, você tá bebendo muito? Imagina. E aquele lance também que a gente acompanha muito aqui, dos chineses, dos japoneses que tem restaurantes que às vezes não quer que o cliente saiba o que está sendo conversado, aí conversa... Fala em mandarim. Fala em mandarim para ninguém entender nada, não fica assim, hã? Quem falou? E tem mais, o que é mais louco ainda, que terminou numa boa pizza, mas o que é mais louco, ele era publicitário, ele trabalhava numas maiores agências de Nova York. McCann Erickson. Só isso. Só? Gente, McCann Erickson. Você adora quando ele fala McCann Erickson. McCann. E aí ele largou tudo isso, que deve ter uma história, tem uma história linda por trás, porque podia ter vindo para cá, vou produzir, vou fazer qualquer coisa. Abrir um restaurante japonês era o mais óbvio. Sim. Agora, da publicidade para a paixão e o Brasil, como é que foi isso tudo? Eu vim para o Brasil, 2 motivos, né? Eu queria sair de Nova York. Eu queria sair de Nova York porque foi a única cidade, né, que eu morei, né, tirando os 3 anos de faculdade no Flórida, mas isso foi também uma fase excepcional, né, a vida de estudante. Então, minha vida inteira em Nova York. Então, eu voltando para lá, depois de faculdade, conhecendo pessoas do mundo inteiro, isso foi uma inspiração, né, de eu viajar, de conhecer pessoas diferentes e de eu virar uma pessoa também diferente do que uma pessoa que está ali na cidade em que eu nasci. Né? Então, porque você não optou pela gastronomia logo, né, que foi o seu berço. Né? Você foi para a publicidade, que já você já... Eu fui para publicidade porque eu sempre gostei, né, de ler, e eu estudei letras na faculdade. Aí eu sempre achava, né, que eu ia me tornar uma jornalista, né, ou um autor de livros, né? Mas a vida teve planos de me colocar no McCann Erickson, né? E graças a Deus naquela época, né, que foi o primeiro ano da recessão econômica, né? Eu falei, tá bom, vou aceitar qualquer coisa. Aí, né, foi bom porque me proporcionou uma vida, né, um estilo de vida que, né, depois ia ser útil no Brasil, né, de criar, de poupar um dinheiro para investir em futuros projetos, né? E desculpa, a gente estava falando de uma outra coisa. Não, eu falei dessa área que você optou pela gastronomia. Você não foi para gastronomia de pela cara. publicidade, né?
E um fator curioso também que em Nova York, a comunicação também, você tem qual é o principal local de publicidade do mundo? Times Square. Você tem a publicidade ali respirando em Nova York. Quando você vem para o Brasil, o seu restaurante não é apenas hoje, né? Não é apenas uma pizzaria, né? Você tem todo um trabalho também de publicidade, um trabalho visual que possivelmente te ajudou muito o que você fez lá em Nova York. Eu em McCann Erickson, eu era copywriter, né, um redator. Sim. Então, né, o poder de escrever, Fez letras, the afinal, né? power of writing, né, o poder de storytelling para mim é importante e ainda existe hoje como uma grande ferramenta na minha comunicação. Eu não sei se é óbvio, né, para quem acompanha nosso Instagram, no Ferro e Farinha, né. Eu digo óbvio porque o português deveria ter cheio de erros gramáticos, mas sou eu que escrevo, né? E eu estou fazendo isso. Você que escreve? Sou eu. Mas Aí- você está pulando a parte do motivo dele ter vindo parar É. no Brasil. Eu quero saber. Lembrei. Sei, Então- vamos, por favor, abre o jogo pra gente. Então eu Pega lembrei a agora. magia. Além de eu querer sair de Nova York, agora me lembrei, né? Eu também conheci uma mulher. Que deve ser uma mulher incrível, porque imagina, trouxe Sei pra cá e agora o Sei Exatamente. é nosso. Uma brasileira que estava fazendo uma doutorado numa faculdade lá em Nova York. E a gente se conheceu e ela tinha que voltar, né? Ela é brasileira carioca e ela tinha que voltar para o Rio de Janeiro depois do ano dela lá terminar. E eu falei, quer saber? Eu já tô, né, com cabeça feita de sair daqui de Nova York e estava indo bem na época. Aí eu pensei, vamos junto? Tá bom, vamos. Né? Então, eu vim... E foi amor à primeira vista, pelo visto, né? Porque deve ter intenso para Pra abandonar Cruzar a Nova York e fronteira. vir pro Rio. seus Então, pais não piraram. Meus pais, eu acho que eu tinha 25 anos na época, eu já tinha feito tanto M na minha vida. Não sei se eu posso falar que pra eles era tipo, é mais um Mzinho. Daqui a pouco ele tá de volta. Eu dou meses para ele voltar. Não, mas Não, é porque o Mzinho, né, virou uma coisa certíssima. Exatamente. Certeira, sucesso. E é muito louco, porque é difícil entender, né? Pô, com toda essa trajetória, publicidade, paz, faculdade, formação, e você chegar no Brasil, que aí você veio com ela, e quando chegou aqui, imagina, o que eu vou fazer da vida? sim. Uhum. Vou abrir um restaurante japonês? Seria o óbvio, vamos combinar. Yakisoba. Na verdade... Vou vender o yakisoba, quentinha de yakisoba. Na verdade, gente, eu tinha 25 anos. Abrir alguma coisa... Eu tava pensando como é que eu vou abrir esse livro de português para Exatamente. aprender essa língua. Essa é uma... Porque a minha vida até então, né? Eu me formei em letras, ou seja, 4 anos de lendo Shakespeare, e depois, né, alguns anos, 3, 4 anos em publicidade. Aí, de repente, aqui eu estou no Rio de Janeiro, né, tentando pedir um pau na chapa, né? Pau na chapa, Pau na viu, né? chapa. Pau na chapa. Né? Então, né, a última coisa que estava passando na minha cabeça nessa época era, né, eu vou me virar alguma coisa. Eu só queria me virar, né? A ideia de trabalhar com pizza, se a gente pode, né, falar disso, primeiro eu já não estava conseguindo arrumar um emprego, né? Porque a primeira coisa que eu faço, eu chego lá tentar, né, ganhar um dinheirinho em, sei lá, algum bico fazendo copywriting, translation, né, de traduzir coisas. Não estava rolando porque todo mundo queria alguém que falasse minimamente a língua português, óbvio, né? E eu não falava nada, porque eu acabei de chegar. Então eu pensei, ok, então isso não vai rolar, né, de trabalhar de forma convencional. Então vamos lá. Eu vou agora, né, pensar que eu sou realmente um imigrante. Eu não tenho como voltar. E realmente, não tinha como. Eu acabei de vender tudo, voltar
né? Ia Era dar significar um braço voltar. para trás. Pô, pior do que isso, dormir no chão no apartamento da minha mãe. Olha a humilhação. E o pai e a mãe, eu avisei. Era uma Ia dar Nzinha M. mesmo, Era falei. M. Cantei essa bola. Né? Então eu pensei, ok, então eu tenho que fazer uma coisa drástica. Né? E onde é que você foi morar quando você chegou aqui? Quando eu cheguei aqui nos primeiros 2 meses, a gente ficou na Glória e depois a gente se mudou para o Andaraí. Caramba. Lasqueira. É Isso chão. tava- Aí, olha só, Esse- isso foi uma uma Andaraí, mudança. isso foi uma Andaraí antes daquela última parada no metrô. Nada, Uruguai, gente, né? nada Uruguai. contra Andaraí, mas você imagina, Na distância. um nova-iorquino que chega no Brasil com, né, sem saber o que fazer e assim, ele não foi morar num lugar que tipo, o que eu vou lá aqui, vou conhecer, vou fazer, vou conhecer pessoas. Ele foi morar um pouco afastado, digamos assim. Eu só quero falar, quando o Chef's Table Pizza quer fazer um episódio, né, de ferro ou farinha, eu já tenho uma ótima linha. You know, I never thought I'd leave Midtown Manhattan and go to Andaraí. But you know what? Here we are. Aí, corta, né? A gente tava falando de samba agora, né? Corta pro Toninho, Moacir, Gabriel da Muda tocando sambinha, né? Ele estava no tempo que o Dondon jogava no Andaraí. Exatamente. Esqueci as Boa. letras, mas eu fiquei feliz que você lembrou. Lembrou. Gostei. No tempo que o Dondon jogava no Andaraí. Imagina quando você chegou lá e se viu, caramba, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Eu preciso ganhar um dinheirinho. Uhum. E a pizza veio como? Como é que surgiu essa história? Porque eu só a 9 em 2014, foi 2014 que abriu a primeira? Abriu a primeira no Catete, mas 2014. teve aquela Não, história. mas eu vou te contar, em Aham. 2014 eu só escutava falar nele. Aham. Se eu só que era era um cafofo no Catete, chiquérrimo, que todos os chefes de cozinha frequentavam. Gente, como é que esse cara foi parar no Catete também? E aí que vem a história, o antes do Catete. Antes do Catete. Esse é que é o X da questão. Então isso é ferro AC, antes do Catete. Tá, vamos. Esse Gostou? é bom. Gostou? Bom Muito publicitário. disso. Pô, o cara veio Cara, disso é bom. que veio, ferro a ser. Uhum. O dólar, né, estava desvalorizado, fortalecendo, porém ainda barato, comparado ao real. Né? Eu lembro que eu estava nessa Café Lamas, no Marquês de Abrantes, no Flamengo, pagando em cerca de $50-60 no Osvaldo Aranha. I was like, holy S. Like, damn, that is an expensive steak. Se sem falar português na época, ele podia xingar à vontade. À vontade. Né? Xingava em mandarim, ninguém Tudo. entendia nada. Então, eu pensava, ok, tem que poupar dinheiro, tem que andar aos poucos. Então, eu pensava, né, já que esse emprego convencional não ia rolar, ok, o que eu vou fazer aqui, né? Eu já decidi que eu não ia fazer um cursinho, né, de aprender, porque, né, era mais importante eu me sustentar no país, né? Eu acabei de chegar, eu não queria me humilhar em frente à minha mulher e eu não queria voltar para Nova York. Então, vamos lá. Eu sei como cozinhar. Eu sei como cozinhar. Ah, como é que você sabe? Ué, porque eu fui criado num restaurante. Uma coisinha. É uma coisa, é uma habilidade que eu nunca penso que eu tenho, né? Porque os últimos 4 anos eu tô lendo livros, né? Eu tô decifrando, né, textos britânicos e, né, interpretando autores americanos, né? Mas eu sempre cozinhava bem, né? Eu lembro até na faculdade, né? Eu tava, de vez em quando, né? Depois a gente passava, né, aquele aparelho feito de vidro, né? Que jogava fumacinha, né? Esfriado com água, né? Que animava nossas noites. Eu não sei se eu deveria ter falado isso, mas enfim. Depois você pode dar uma censor. Eu fazia pizza, né? Eu lembrava de tudo isso. Eu pensei, ok. Eu vejo pessoas aqui vendendo coisas na rua, né? Eu sou de uma cidade, né, que tem uma forte cultura de vender comidas na rua. Será que seria possível? Sem falar português? Eu mesmo. É uma pizza Vendo nova coisas na rua. Mas o quê? Vender o quê na rua?
eu pensava, ok, né? Eu vejo pessoas fazendo yakisoba, pessoas fazendo cachorro quente, o que eu vou fazer? Né? A ideia de pizza veio porque, primeiro, eu amo pizza, eu sei fazer, né? Eu não sei o que fazer, mas eu sei como uma ótima pizza. E também porque a única outra opção de eu fazer na rua era ramen, né? Que pensa assim, né? Pra quem não sabe o que é ramen, é uma macarrão ensopado. E eu tinha chegado no país no verão, no auge do verão, né? Verão de 2012. Imagina, saindo do inverno de Nova York para o auge do verão do Brasil. Nunca mais vi aquela jaqueta de inverno. Aí eu chego no Rio e já ficou bem aparente que, porra, eu nunca vou fazer ramen nessa cidade. Vai dar certo. Não vai dar certo. Aí, eu pensei, ok, então o resto só pizza. Ok, agora que eu tenho meu business plan definido, só tem um probleminha. Eu não sei fazer pizza, sabia? Não sabia fazer pizza. Eu não sabia fazer pizza. Brincadeira, ele não sabia mesmo. Não sabia fazer pizza. Eu tinha uma ideia, né? Uma teoria. Eu tinha uma teoria de como fazer pizza, né? Mas eu nunca fiz massa do zero, né? Eu nunca joguei pizza dentro de um forno, né? Eu vi várias vezes pessoas fazendo, né? Teve um dia, eu até trabalhei num evento, né? No Central Park, para ajudar um cara a fazer pizza, né? Mas eu estava apenas colocando queijo e molho de tomate, Sim. né? Eu não estava fazendo, né, as coisas massa, mais fundamentais, né? O tempo de tudo. Né? Fora Não, que... e pizza tem técnica, Tem, não é uma total. coisa facinho de fazer, não. A gente acha que até esse negócio de colocar molho e queijo existe uma técnica, né? Claro. Você pensa nas coisas mais simples, né? Eu digo, mais queridos no mundo, né? Pizza, sushi, arroz, né? Todas são coisas muito simples, mas exigem grande técnica, porque todo mundo que já comeu, né, arroz ruim, Sim. né? Vai comer um peixe aqui. E pizza você tem, vamos de todos os aspectos. Napolitana, a pizza de Nova York, pizza de Chicago, pizza de padaria, que é aquela que... Pizza de liquidificador. Você tem diversos tipos de massa. Diversos estilos. Imagina a cabeça dele pensando, e agora, como é que eu vou fazer uma pizza? Mas sabe, Bibi, isso que foi uma das coisas que, né, uma coisa, um desafio, né, que eu entendi que ia ser eterna, né, porque eu decidi fazer um estilo de pizza que fazia sentido para mim na época. Porque eu pensei, ok, eu vou fazer pizza, eu não tenho capital para um restaurante, mas graças a esses anos de publicidade, né, eu tenho o suficiente para ter alguma coisa na rua, né? Ok, mas como fazer Como é que pizza? você vai comunicar isso na rua? Como é que fazer pizza na rua? Eu vou fazer um forno. Vou fazer um forno. Mas e aí, cara? Um forno a gás, forno elétrico? Não, cara, um forno a lenha, né? Cara, Um forno a lenha na móvel. rua. Um forno... Uma pizza móvel? Um forno móvel? Um forno móvel na rua. Mas aí... tipo, o que é? Tipo, esses brick ovens, né? De alvenaria, tijolo refratário. Não, cara, porque isso vai ser pesado. Além disso, vai quebrar, né, nessas ruas. Sim. Tem que ser alguma coisa que resiste. Tem que ser alguma coisa, né? Que resiste à rua, né? E ainda aquece a pizza, né? Faz uma coisa legal. Tem que ser um metal. Tem que ser ferro. Foi assim que começou o primeiro ferro. nome. E depois veio a farinha com a pizza. Exatamente. Mas me conta, porque tem Como uma é que foi engenharia do forno Como é que também. foi essa montagem? Porque é um forno móvel. Brasil tem várias curiosidades que os Estados Unidos não têm. E um dessas é, né, que existe serralheiros aqui. O famoso jeitinho brasileiro. Feliz da vida. Fiquei feliz da Eu falava vida. japonês, mas já estava pensando nos serralheiros. Sim, é o jeitinho brasileiro com a engenharia de um japonês e um chinês. Na verdade, apenas um jovem adulto sabores nova-iorquinos. desesperado para se virar. Eu diria isso. Né? Porque, por acaso, existem engenheiros, né, na minha família agora, né? Meu cunhado, minha sogra, engenheiros.
Pô, muito mais inteligente do que eu, né? Eu sou uma pessoa que estava lendo livros, né? Gente, muita modéstia para uma pessoa só. Na faculdade, né? Então, não, pô, engenharia é outro pico, né? Gente, e quando ele voltou pro Oops, Brasil, sorry. imagina, ele devia falar Shakespeare, falar dos livros, aí Filo por que enlouquecia. Imagina, chegou no Brasil sem falar português, não entendia tudo de Shakespeare, tinha os sabores nova-iorquinos, porque Nova York tem isso. Tem. Todos os sabores estão em Nova York. Todas as raças estão em Nova York. Nova York É a concentra... capital do mundo, né? Uhum. E tem o frenesi de Nova York, aquela efervesção 24 horas por dia, os bueiros de madrugada, Soltando aquela fumaça. fumaceira, as ambulâncias, os corpo de bombeiro, aquela sirene. E quando você chegou aqui, imaginando Andaraí, sem saber o que fazer da vida, descobriu que ia ser a pizza. Precisava de um forno. Sim. Ok, aí tem a engenharia do forno, mas também tem a engenharia da massa da pizza. E aí? Sim. Como é que descobre isso tudo? Eu comecei pesquisando. Eu comecei pesquisando pela internet, pelo YouTube, Gente, googando, hein? Santo Google. Santo Google. e comecei, né, os estudos por aí. Porque Depois o eu mundo da pizza é gigante demais, É. né? Até você descobrir a sua pizza. E olha, a gente estava falando agora, né, de culturas, de língua. Eu lembro que eu tinha 4 fontes principais. E um desses fontes era um cara japonês fazendo pizza napolitana em Tóquio. Nossa. Eu lembro que ele tinha uma série Só de vídeos. piora, Lacerda. Né? Eu lembro que ele tinha uma mandarim. série de vídeos, né? E eu lembro que eu até, né, como meu japonês é limitado, não, então eu não entendia quando ele estava falando, né, coisas como fermento, né, tipo bate massa. Eu até eu pedi ajuda do meu pai, tipo, pai, me ajuda a traduzir o que esse maluco tá falando aqui, né? Mas Gente, no então, mínimo... esse mundo de curioso. pizza realmente é global, é vasto, e também é responsável para, né, os primeiros momentos, né, de ferro a ser. Então, né, tava lá, Andaraí, eu, Google. Imagina a família da namorada na época, da mulher dele, achando, gente, que japonês americano é O esse? que você a minha arrumou? filha arrumou, pelo amor de Deus. E tava lá eu, né, Andaraí, um saco de farinha, né, e fazendo teste, depois de Sem ser a teste. farinha zero ainda, né? Porque você Farinha- tava ali, ó. Não, na verdade, eu sou um dos primeiros clientes, né, dessa agora famosíssimo, né, importadoras de farinha 00, A né? 00 faz toda Sim. a diferença na vida de um Farinha ser que 00. trabalha com massas. A semolina também, dependendo da pizza. Pô, tudo isso farinha italiana, né, tomates de Nápoles, né, o queijo fior de latte. Eu sei, meu filho, mas me diz como é que você começou a testar suas pizzas e conseguiu fazer a sua primeira pizza. Depois que chegou o forno do tal serralheiro, Mas aí o serralheiro foi junto à cabeça Montou. pensante do Seis, junto com o serralheiro, chegaram sei. ao forno ideal. Depois, né, eu vou até ver se ainda existe essa foto minha, né? Eu sentado no chão e eu tenho essa modelagem 3D feito de papel A4. Era uma cúpula, né? Imagina, né? Um forno, né? Um cúpula. Então eu pensava, o forno tem que estar assim, né? Eu fiz essa modelagem só de papel A4. Caramba. Eu tirei uma foto disso, tirei as medidas e foi essas referências que eu encaminhei para o Seu Pereira, o serralheiro, Parabéns, lá, Seu lá, em Pereira. lá em Cavalcante. Aí, ó, já chegou Gente, mais ele longe. tá- aí. Andaraí, Cavalcante, ele só Já tá conheceu o avançando. subúrbio do Ah. Rio todo. Né? Então, aí depois que o forno chegou rápido, inclusive, né? Um mesinho, chegou rápido. Mas enquanto isso, você treinando a massa da pizza. Não, Haja pô, Google, só googando. googando direto. Aí quando chegou a pizza, né, ainda teve o trabalho de descobrir como rapidamente, né, olha isso, porque é um detalhe que, né, a gente passa despercebido, de como acender lenha. É verdade. Como acender lenha, né? Porque verdade. não é Gente, toda é lenha que muito chega detalhe. igual. Tá pior do que abrir um restaurante, hein? Acender Ó, lenha é igual Ó, acender Bibi, quando eu churrasqueira. penso hoje, né, de... Porque esse forno, como acender a lenha rápido, como fazer uma pizza,
Tá igual um restaurante. Exatamente. Você teve o mesmo trabalho. Quando chega, né, novembro, né, e eu tô pensando, nossa, agora eu tenho que pagar 100 13º, né, porque hoje somos um grupo de 5 restaurantes, Antes né? era só o seu. Eu penso, graças a Deus que eu tô nessa posição, porque lá atrás, descobrindo como acender lenha molhada era bem pior. E até então Pode era só escrever. um funcionário que era ele. Era né? ele, né? E o Agora- seu Pereirão como o terceirizado, digamos assim. Seu Pereirão devia ter. Se eu fosse seu Pereirão, eu falei assim, agora quero ser sócio. Seu Pereira, o seu vacilou. Seu Pereira perdeu a grande oportunidade da sua vida. E olha que ele era gente boa, nunca, né, tirou sarro de mim e falou, pô, que ideia maluca. Falou, não, E tá seu bom. Pereira então. tá com você até hoje? Não, depois dessa transação, né, de dinheiro pro forno, nunca... A transição. 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 Não, Ou não existe a palavra. Não, a transação, Ah, a trade, transação. né? A trade, a transaction, transaction. A transação mesmo. Pô, Bibi, você me fez pensar, nossa, que palavrão que eu soltei agora. Não, A a transação transição é do a dinheiro pro mudança. forno. né? Exatamente, Ele exatamente. não cobrou tão bem assim. É porque a Bibi entende que eu sou, né, um Shakespeare, um Shakespearezinho. Então ela aqui, tipo, uma transição, né? Transação. E a transação não foi tão boa. Bom, Ele comprou depois caro o forno? depois disso eu nunca mais vi ele, né? É. Então não sei se ele Seu tava Pereira até. seu Pereira também perdeu a sua chance. Já ter feito uma transação boa. E E- aí chegou o forno e a pizza. Como é que chegou? Chegou o forno e aí tava estacionado. Eu tava estacionado no estacionamento no outro lado do apartamento. Então qual era o rolê? Eu descia, né? Quase todo dia. Eu descia com os insumos, né? Que na época era só queijo, tomates e a massa. E eu montava uma mesinha dobrável, né, no estacionamento, em frente ao seu forno. Eu jogava a lenha dentro e depois de algum tempo, acho que um mês, né, descobrindo como acender lenha de forma rápida e prática, né? Eu finalmente consegui acender essa lenha. Depois isso, né, controlando o fogo, né, porque pior não é de um dia para o outro você descobrir como começar, né, tudo calmo no estacionamento de Andaraí tem um maluco, né, com o forno que tá 400 graus nessa vaga. Uma labareda gigantesca. E, Tira esse japonês daqui, leva ele embora. esse maluco vai ter que pagar por 3 vagas agora. Não, e a questão que o chefe está trazendo aqui é de extrema importância mesmo, porque quando você está com a lenha, você não tem um controle do fogo tão preciso quanto no fogo elétrico, no fogo a gás, que você bota lá que era 280 graus. Na lenha, bota mais lenha, tira mais lenha, deixa cinza, não deixa cinza, é um tronco maior, é um tronco menor. É algo bem complexo, né? Sim? Essa surra ficou quanto tempo? Você chegar, acender a lenha, a pizza dar certo, para você começar a sair em campo? Vou te dar agora o timeline, tá? Chegou o forno em março de 2013. Aí, de março até setembro, fase de teste. Então, esse tempo todo, né, uns 5, 6 meses, né? Só testando. Também, né, a gente tem que lembrar, olha esse maluquice. Vamos supor, né, que não era o caso, tá? Mas vamos fingir eu dominei tudo, eu descobri como fazer tudo, a pizza perfeita, né, em abril. Ainda tinha a questão, não é o caso, tá? Demorou Gente, até... a pizza chegou depois do forno. Não é o caso, tá? Mas demorou um pouco. Mas nasceu vamos supor, primeiro. vamos O supor. ovo. Ainda teve essa probleminha, né? De, ok, agora que eu tenho pizza, forno, né, veículo, tá tudo lindo, tá tudo pronto. Como é que eu ia simplesmente sair na rua, andando pelas estradas, nas ruas, Sem né? falar um português. Exato, pra me justificar o porquê com esse fornão a lenha. Sim. E tem as Imagina autoridades isso, também. imagina isso. A lenha, gente. E a as lenha. autoridades também, né? Uma guarda municipal, Exatamente. uma ordem pública. E essas figuras ocupam um lugar na minha vida, né? Imagino. De Porque grande até destaque. teve alguns momentos, né, que a gente teve, né, encontros, digamos. Imagino.
É porque ainda teve isso, né? Porque não era uma coisa legal. Eu não sei se eu posso ser agora, né, processado pela cidade retroativamente, mas, né? Já que prescreveu. Escreveu, pois é, né? Já passou dos 10 anos. 10 anos, já 10 anos, prescreveu. E ainda teve essa questão. Como é que eu vou sair e simplesmente fazer pizza, né? O que eu entendi que você tinha que ter uma licença. Sim. Eu entendi que você tinha que ter uma licença, que você tinha que ter algum tipo de autorização, né, que você tirou da prefeitura. O famoso alvará, né? O alvará, exatamente. E, porra, desculpa, eu nem sabia, eu nem existia, né? Então, eu nem existia legalmente no país. Como é que eu vou fazer isso com uma eu nem tinha uma tourist visa, eu tinha aquelas 6 meses, né, que meu passaporte, né, inclusive já tinha expirado, né, porque eu já estava lá além dos 6 meses. Ou seja, o SEI estava todo errado. Todo errado. E tem um outro fator aí, 2013 foi o ano em que o Papa Francisco veio para o Brasil, primeira grande viagem do Papa, Jornada Mundial da Juventude. Abençoou o SEI, Papa. O Papa assim, abençoou o SEI. Diversos turistas na cidade, um regramento muito mais rígido na cidade, Copa das Confederações, que foi um pré-Copa do Mundo, e aí chega em 2014 com Copa do Mundo. Não, obviamente, teve os Jogos Olímpicos, mas de 2013 até 2016, o regramento na cidade do Rio de Janeiro era ferro, fogo, farinha, tudo ali, muito rígido, né? E aí imagina a dificuldade, a complexidade. Que Não, mais do que isso, é a coragem. Exatamente. A coisa do desafio, de vencer as barreiras, porque isso é superação. Total. Você foi ali, ó, Sim. uma resiliência absurda e uma vontade de dar certo. Tipo, não quero que a mãe diga que foi mais uma Mzinha. Então teve toda essa pressão, né, de, ok, eu já andei até aqui, eu não posso desistir agora, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei como é que vai ser se, né, alguém me fiscalizar ou até pior, mas eu tenho que sair pelo menos uma vez. Então, eu finalmente resolvi arrumar o carro, né? Botar os queijos, os molhos, no gelo, a massa. E qual era o modelo do carro? Qual era o modelo do agora famoso carro? Era um Fiat Uno. Uma Unozinha. Um Fiat Uno de 2004, sei. Caramba, uma Uno 2004. A lenda da estrada, sei. E aí o forno era dentro ou não? Era acoplado, né? Era acoplado. Pensa naquela carroça, né? Que você vê por aí nas estradas, que tá carregando moto, cavalo. Minha carroça levava um forno a lenha. Caramba. E acoplava no Fiat Uno. E os insumos, tudo dentro do carro, dentro do Fiat. Tudo dentro da mala, sei, num isoporzinho. Cara, uma Que Fiat eu comprei Uno. na Saara. Olha, mais uma Torre de Babel aí. Mais uma Torre de Babel. E aí, o primeiro dia que você saiu, pelo amor de Deus, como é que foi? Coração batendo forte. E para onde eu vou? Como é que você anunciava essa pizza sem falar português direito? Sem ter um roteiro? Eu pedi ajuda, né, de como traduzir, né? Minha então mulher né, uma professora, além de ser brasileira, então, né, ela era qualificada de me ajudar a traduzir os meus posts, né? E não tinha muito Instagram nessa época, né? Era Facebook? Era Facebook. Twitter e Facebook. Exatamente, Twitter e Facebook. E eu anunciava, hoje, né, tal hora, dia tal de setembro de 2013, eu vou estar nessa rua em Grajaú, né? Eu tenho 30, 40 unidades, pizzas, as receitas, né, os sabores vai ser isso. E era uma coisa, né, bem caseiro. Alguns amigos vieram e alguns bloggers, né, da época, mas foi uma coisa animado. Um evento, né, meu primeiro evento foi memorável e eu lembro que, sim, teve aquela coração batendo, né, Vendeu muita pizza no primeiro dia? Eu lembro que eu esgotei porque eu preparei a menos. Então, eu não fiz o suficiente.
né? E teve algumas pessoas que foram até Grajaú e saíram sem pizza. Mas todo mundo pensava, não, mas tudo bem, nossa, você é guerreiro, só de estar aqui, né? Então foi uma coisa, né, que eu lembro que as pessoas foram muito simpáticas. Te incentivando mesmo, incentivando, né? um pequeno empreendedor, sim. Um pequeno imigrante empreendedor. Empreendedor, né? Grajaú, né? Por que Grajaú? Primeiro perto de casa na época. Qualquer coisa era só correr para casa, estava pertinho. Exatamente. E também porque, né, a própria prefeitura falou, olha só, né? Uma moça lá dentro da prefeitura me deu uma dica. Olha só, né? Se você vai para o Leblon, Ipanema, alguém vai te parar na hora. Mas se você, né, depois, né, do centro, né? Já Tijuca, Andaraí, né, Praça da Bandeira, Grajaú, Meia, mais tranquilo. Então eu saquei isso, né? Eu falei, ok, realmente, eu lembro que eu andava pela cidade inteira, desde Recreio até Meia. Para descobrir os pontos. Exatamente, para descobrir os pontos. Para descobrir os pontos. E eu vi nessa época, né, 2013, realmente tem muito mais guarda municipal nas ruas, em certos bairros. Um mapeamento. Um mapeamento. É como se eu fosse fazer, né, tipo uma operação, né, roubar um banco, alguma coisa assim. Porque no meu caso eu só queria fazer pizza a R$15 na época, tá? R$15 na época. Era barata, Lacerda. R$15 uma pizza artesanal. Barato. Agora, Não, como é e que era as um outro pessoas momento acreditam? também de financeiro, né? Não, e vem R$15, cá. R$15, Não, sim. imagina o ser acreditar. Como é que esse japonês vai fazer pizza boa? Se fosse sushi, um lamen... Mas era pizza, imagina. Você convencer aquele cara de que a pizza era boa com esse olhinho puxado. Exatamente. Isso também, eu diria, né? Eu diria que isso tanto me atrapalhou quanto me ajudou. Porque é uma coisa tão inesperada, né? Ineditismo, né? Exatamente. Como o nosso prefeito, Mr. Eduardo Paes, falou uma vez, ele me apresentou para o dono de Costelas, né? Aquele bar Costelas, e falou para o cara... Que tem na Cadeg, não é isso? Sim. Costelão? Costela? Costela tem alguns pontos, não sei qual é esse. E falou... Pô, cara, você acredita que esse maluco é americano com essa fachada? I got you, Mr. Mayor. Mas é uma coisa, né, que... na época eu sempre perguntava, pô, por que todo mundo tá, né, tendo que... Eu tenho que explicar toda hora de onde eu sou, né? Mas com o tempo eu vi isso como uma coisa positiva, né? Que, agregadora. Como é que foi esse encontro com o Eduardo Paes? Como é que ele descobriu você? Porque primeiro, Mr. Mayor realmente anda a cidade inteira. Olha eu fazendo propaganda para ele, né? Ele anda a cidade inteira. E, né, teve alguns momentos que eu estava num lugar que ele também estava. Uhum. Né? E aí? Ele é meu cliente, inclusive, no Stuzy. Não, mas ele vai contar essa história ainda. Você ainda foi... Aí você fez o sucesso, rodou... Durou um ano essa incursão pelo Rio de Janeiro. Um ano. Aí, depois do Grajaú, sim. Foi mais ou menos isso. E você um ano. produzia tudo isso sozinho em casa? Preparando as pizzas? A parte preparativo, que além de fazer massa, né? Também os indo para... Os molhos, os recheios. Se fosse só isso, eu ia até dormir de vez em quando. Era também indo Rapaz, é abusado. Indo para as feiras, indo para, né, essas lojas para comprar utensílios, embalagens, ferramentas, e também tendo que depois... Ensinando o brasileiro a comer a pizza com a mão, porque não tinha coisa do garfo e faca. Na verdade, essa época na rua era meio óbvio, né? Porque não tinha mesa. Sim. Né? Então isso era um problema para... Né? E qual era a pizza que você fazia? Eu fazia uma pizza... A primeira pizza ainda existe, né? Que também é nosso best-seller no cardápio, que é Domênico. É nossa homenagem, nossa versão de o que o mundo conhece como margarita, né? Uhum. Só que a gente bota uns toques nossos, né? No molho, sim, no queijo, mas a massa de pizza era napolitana já? Farinha, água,
sal e fermento natural só. E Só tempo. isso. E até lá atrás, entre 2 e 3 dias para ficar pronto. E você tinha essa estrutura de cozinha? Então já era de longa fermentação. Eu tinha uma estrutura da mesa em casa. Num prédio que não tinha elevador, então eu tinha que descer com as coisas Caramba. pela escada. 3 viagens entre esse prédio no terceiro andar até o Fiat Uno no outro lado da rua, Paulo Brito, no estacionamento. Caramba, cara. Que história, que história, que história. E aí você foi rodando, foi um sucesso. E como é que você foi parar? Porque a primeira pizzaria você abriu no Catete, Em Catete, sim. que é um bairro muito tradicional, cult, de certa forma. Porque o chefe de cozinha também adora esses cantinhos, né? Quando a gente olha para trás agora, né, estamos em 2023, né? 10 anos depois. 10 anos, 10 anos. É tipo, damn, bro, você tava no Catete, né? Isso é tipo o americano falando em português com ele, like, damn, bro, you were in Catete. Mas na época, né, você lembra que tava tendo essa propaganda, né, que o centro do Rio, né, que o próximo lugar, o lugar promissor, né, que vai desenvolver. Então, eu lembro que eu tava até olhando em Gamboa, Santo Cristo, né? E se tivesse lá hoje, Ia ser a um- Pedra ia do ser- Sal ali, né? que O tá Bafo da bombando. Prainha. Imagina, né? O Largo da Prainha, ele tá bombando. Né? Exatamente. É o Bafo da Prainha, né? Isso, Aquele isso. lugar. Então, tava... Né, a ideia na época não era tão... Né, out there, né? Inclusive, quais fatores, né? Vamos lá. Quais fatores que me motivou para procurar naquela região? Primeiro, porque eu sou nova-iorquino. Né? Então, é uma coisa... Esses bairros de Gamboa, Santo Cristo, Catete na época, né? Catete Flamengo, é um bairro Glória, histórico. Centro, né? Eu entendi, né? Você tem que lembrar que eu estava no país apenas um ano, Sim. né? E eu não estava indo para a praia, né? Porque, vamos lá, quem faz pizza na rua de forma ilegal não está indo fazer jacaré nas ondas de Ipanema. Verdade. Né? Papo reto aqui. E então, minha versão de Rio de Janeiro era um lugar, né, que eu na época, apenas acordava e pensava numa missão singular de fazer meu negócio acontecer. Então, eu olhava nesses bairros pensando, ok, eu entendo isso, eu entendo Catete, eu entendo, né, Santo Cristo, Gamboa. Me lembrava, de certa forma, de alguns bairros em Nova York. Lugar urbano, né? Gente interessante e você interpreta interessante como você quiser, né? Então eu entendi esses lugares e a energia. Aí eu encontrei esse ponto, um pontinho de 25 metros quadrados no Catete, Caramba. né? Eu acho que era abril, maio de 2014. E aluguel, o valor estava certo, né? Era uma coisa pagável. E eu pensei, ok, orçamento dessa obra, eu acho que é um sinal de Deus, porque o orçamento dessa obra é exatamente todo o dinheiro que eu tenho da minha vida. Caramba. Então, eu tenho que fazer isso. É um investimento mesmo. É um sinal de Deus. Eu tenho que fazer isso mesmo. Era a história da sua vida que você Sei. estava projetando. Sei. O que acabou acontecendo foi que faltando um mês de obra, né? E eu não sei, minha primeira obra da vida também estava no Catete. E aí, faltando um mês de obra, acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. E eu virei e olhei pro E até então não tinha mais como vender pizza, inclusive, né? Você não estava focado na obra. Não, essa tinha parado. Pois é, não Esse tinha de onde tinha tirar parado. o dinheiro, não tinha como fazer mais Né? dinheiro. E eu olhei pro o mestre de obra, né? E eu falei, olha, eu posso trabalhar como pedreiro para, ao invés de eu te pagar, você me pagar para poupar nessa obra? Eu vou ser seu ajudante. Eu vou ser seu ajudante, sim. E, né, E ele aceitou. ele aceitou e eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, né, na obra,
E ele me passou um martelo. Falou, ok, então derruba essa parede. Aí eu peguei e comecei a bater. Aí eu fui demitido em 10 minutos. Da sua própria obra. Melhor não. Melhor não. Mas, depois, para terminar, eu tinha que pegar um empréstimo com minha mãe, né, para terminar a obra. Então, né, você pensa, né? Então tem a mãozinha da mãe. Uma coisa ali, da mãe, né? Que não foi o momento mais orgulhoso da minha vida, né? Mas, finalmente, em novembro de 2014, finalizou a obra. Eu tinha montado até um time que era composto de 2 meninas que já tinha trabalhado comigo na rua, né? Fazendo a caixa. Né? Já tinha Gente, era uma empresa móvel ali. Já tinha uma estrutura. Já. Nos últimos meses de ferro AC, eu já tinha, né, 3, 4 pessoas que eu ligava, né, primeiro para ajudar na caixa. Sim. E depois até para, né, eu estava até treinando pessoas em montar as pizzas. Caramba. Então já estava ali, né, os sementes. Empreendendo mesmo, né? Exatamente, capacitando as pessoas. Movimentando a economia local, capacitando né? mesmo. Sim, exatamente. Então, começando o Catete, era um time de eu mais 3 pessoas. Eu mais 3 pessoas. Uma pessoa de manhã para receber mercadoria e fazer os preparos básicos. E eu mais 2, às vezes 3 à noite. E essa estrutura de ter uma pessoa de manhã, à noite, mas você foi na marra mesmo o que você aprendeu da rua, ou aí você já começou a ter uma especialização ou algum aprendizado de curso, alguma formação nessa parte administrativa? Eu especializei naquele curso, né, de fazer pizzas na rua e fazer e aprender. Do it yourself. O famoso DIY de como pagar pessoas em dinheiro na rua, em praças pela cidade. Tinha cartão, já aceitava cartão? Na época? Móvel? O forno, não, era ferro AC só não aceitava cash. Era cash only. Não, eu nem existia na época. E sim, você agrega o sucesso nos seus sabores, porque assim, foi do forno móvel para um lugar que foi um estrondo, que era pequenininho lá no Catete, que aliás, você sabe que o Catete, ele foi ocupado no início por índios. Sim. Interessante. Índios. E depois virou esse bairro histórico que era, você inclusive ficava ali perto do Palácio do Catete. Né? Era meu vizinho. Um vizinho chique. Chique. Monarca, magistral. Aí a história é o seguinte, como é que quando você se vê a parte gastronômica, falando da pizza em si, essa equação que você agrega o valor, o sucesso é o quê? Qual é o seu segredo do sucesso, dos seus sabores, da sua massa? Porque ela virou esse estrondo no Catete, todo mundo só falava. Você chegava para Roberta Sudibrac, Felipe Bronze, Elias Schran, Ricardo Laperto, todos frequentavam o cafofo dele no Catete. O sucesso era o quê? Era o sabor, era a massa, era o recheio, era o quê? Era estação do metrô do lado. Era o palácio. Olhando para trás, eu diria que era 5% o conceito, né, de fazer as pizzas naquele ponto. 5% os sabores. Que eu sempre pensei em fazer sabores, né? Ao invés de fazer uma pizza, eu quero fazer uma receita em cima de uma massa de pizza. Você propôs uma gastronomia de pizza diferente. Eu pensei em fazer texturas e sabores originais em cima de uma massa de pizza finalizada na lenha. Então isso era isso é a alma de Ferro Farinha, né, no parte gastronômico. Receitas a lenha, né? Mas eu falei 5 e 5. Eu diria que shoyu, gengibre, tudo isso são elementos que são a base dos sabores do. Porque a gente estava pensando, né? O discurso de pizza sempre né?
Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas eu estou dizendo que existe esse discurso que pizza sempre tem que ser de um certo jeito. Né, uma comida italiana sempre tem que ter o molho de tomate, queijo. E eu sempre vi pizza de uma forma desconstruída, que é, ok, qual é a regra de pizza? Né? Tem que estar quente, tem que ter uma massa, né, para qualificar como pizza. Depois disso, né, você pode fazer qualquer coisa, desde que seja gostosa, né, pensando como, né, um business, né, porque ninguém vai comer nada que não seja gostosa. Então, tem que look good and taste good. Isso que eu pensei. Ok, então como é que a gente vai fazer algo que looks good and tastes good? Aí eu comecei a pensar. E o 90%, né, o sabor de sucesso é acordando todo dia para fazer aquilo de novo. Porque isso foi a grande batalha. Não era pensando em como é que eu vou, né, hoje tem Rafa Costa Silva vindo, né? Eu quero fazer uma coisa. Imagina, Rafa, todo mundo, esse povo. Quando essa galera chegar, você devia falar assim: Jesus, o que eu vou fazer agora? Teve os chefs, teve as celebridades do Globo que eu nem sabia quem era, porque, né, eu acabei de chegar, né? E eu lembro que o dia que, né, esqueci o nome dela, mas todo mundo falou, uma atriz que ela é famosa para falar, sou rica. E eu falei, ok. Ela era grávida na época, eu lembro, né? E ela sentou num banco e todo mundo tava quase desmaiando. Nossa, eu não acredito que ela tá sentada lá de fora. E eu assim, ela é cliente como qualquer, ela tem que esperar para entrar. Quando, né, chegar a vez dela, eu vou atender ela, fazer a melhor pizza para ela. Até porque você é um cara muito democrático. Agora, Lacerda, você está falando, ele não terminou de contar. Você não vai abrir essa pizza, Eu estou esperando chegar o momento Pelo amor de Deus, você que está pode falando, abrir. ele precisa falar sobre isso aqui, essa obra Então, de vamos lá. arte. O que ele estava falando do que agregou, o que é o sucesso, os recheios, que são também coisas que estão muito fora do radar de quem come pizza. Eu estou procurando qual é a câmera. Estou procurando qual é a câmera para eu abrir. Esses recheios e os molhos estão muito fora do radar, do lugar comum da pizza. Olha isso. Essa é qual? 4 queijos. Essa aqui é a nossa piquenique apimentado. 4 queijos com mel picante. Lacerda, eu deixo você provar, vai. Gente, como é que pode a pizza com mel picante? Deixa eu tirar do lado. O mel, apesar de ser picante, dá uma Olha isso equilibrada, dá uma... Olha isso. Sensacional. Vamos lá. Vamos ver, que eu também vou provar. Não tem uma textura sedutora na boca, né? Te convida para comer mais. O Sei estava preocupado. Vocês vão Pizza comer é pizza. frio. Gente, Pizza é mas olha pizza. só. Eu que não gosto de nada frio, olha essa massa. É inacreditável, Sei. Isso é realmente o segredo do sucesso, porque ela fria está maravilhosa. Minha bordinha aerada. Um gostinho da lenha. Leve, né? Dizem que a pizza do dia seguinte de geladeira é melhor, então por que a pizza tem que ser quente? Maravilhosa. E você vê a perfeição na fermentação. Ó, essa bola tá até completamente aerada dentro, tá? Oca. Sensacional. Mas Próxima. continua contando, né, dos seus sabores. Vamos pro outro sabor, Bibi. Olha que Eu tá queria, escrito. né, agora que a gente está com a caixa aberta, todas as nossas caixas vêm com essa explicação de como aquecer a pizza em casa. Tem até um QR Code, para quem quer aproximar o celular nesse QR Code, vai ter um vídeo que mostra como melhor aquecer a pizza. Muito simples, prático, para quem tem fogão em casa ou até um air fryer. É um negócio de 1 a 2 minutos, tá? Se A gente acabou de estabelecer que pizza fria também tem seu lugar, mas para quem quer aquela pizza quente, como se tivesse saído do forno,
Tá aí a explicação. Não, e olha que bárbaro isso. Recomendamos usar as mãos para comer com todos os seus sentidos. Gente, poético isso. Shakespeare. Sim. Shakespeare. Uma Tem massa um todos quê os de leve, seus fermentação sentidos. natural, Tem um assada quê no de forno. Shakespeare. isso aí. Eu posso falar um pouco sobre isso? Qual pizza que a gente tem aqui? Essa aqui tá linda, linda, linda. Ah, o adobo verde. Esse Gente, é o... essa é uma obra de arte. Olha que espetáculo O cheiro isso. do manjericão Essa dela aqui é o... de couve. Lacerda, ai, 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 ui, 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 Ai, cadê? ai, ai, Pelo mamma amor de mia. Deus, mamma É, mia. agora, essa aqui realmente é uma pizza Brazilian Chinese, né? Um brasileiro chinês, que tem couve mineira que está marinado em shoyu e gengibre. Além de marinado, está massageado. Isso é um sabor, gente, que é da minha infância, tá? Minha mãe fazia sui jiao, dumplings, gyoza, né? Gyoza chinesa, sui jiao, que teve um vegetal chinês que estava Olha que temperado com alho, gengibre, shoyu, Não tem manjericão óleo de nessa aqui. gergelim. Não tem Tá manjericão. um cheiro de manjericão aqui. O gengibre tá, A eu tô gente tá vendo. Então, isso aqui são as influências, né, das comidas da minha mãe chinesa, traduzido em pizzas hoje no Ferro e Farinha. Gente, olha que beleza isso. A couve. Olha, Agora tá nunca vindo imaginei. gengibre todinho aqui, que delícia. Quando a gente come pizza com a mão, né? A gente está comendo com a mão. O que acontece? Passa, né? Primeiro a gente sente a borda, né? Em nossos dedos. Então isso já é um sinal de coisa boa para vir. A gente sente a leveza, o calor da massa. E depois, quando, né, passa por cima, né? Nos nossos lábios, né? A gente sente aquela preliminares, né? De a pizza entrando. Ao invés de a gente, né, enfiando aquela pedacinho com metal, né? A gente tá sentindo a bola em nossos lábios. Então, isso que é um fator importante quando a gente está comendo pizza. Poético isso. Espetacular e poético. Olha, sei que sucesso. Isso agora, essa terceira caixinha. Agora, Próxima. como é que você chega nesses sabores? Você fica estudando, pesquisando. Como é que é essa... Cada pizza aí hoje são, né, varia entre 13 e 15. Cada sabor tem sua história, né? Às vezes é alguma coisa uma ideia que eu guardei muito tempo e chegou, né? E eu cheguei depois de algumas semanas de teste. E tem alguns, às vezes, que eu tô na feira ou tem um ingrediente que eu quero destacar e dá certo no primeiro momento. Essa é de quê? Essa aqui se chama Classic Nova York. Essa aqui, gente, é a pizza da minha infância. Você encontra essa, né, o nosso famoso cheese pizza, nas ruas pela Nova York. E isso aqui é interessante porque esse aqui é um dos mais recentes. Esse sabor aqui, Classic Nova York, nasceu durante a pandemia. Olha. Tá? Então, não era uma coisa que eu fiz desde o começo de Ferro e Farinha, porque eu achei que era uma coisa muito óbvia, né? Uma pizza de queijo. O que a pandemia mudou? Né? O que a pandemia mudou? A gente procurava conforto em nossa casa. Verdade. Né? A gente procurava isso em nossa casa. Então eu pensava, cara, né? Essa época eu já falava português, então eu me referia como cara, ninguém vai pedir essa maluquice de couve em casa, né, durante a pandemia. Eu, inclusive, não pediria. Você sabe o que eu fiz durante a pandemia? Dei uma de Chef Sei. Fui me aventurar em fazer pizza e eu queria justamente aprender a New York Style. Para, Lacerda. Abri um vídeo no YouTube de um chefe italiano que tem um restaurante em Nova York ensinando como fazer a pizza nova-iorquina. Que eu queria experimentar em casa. Sabe, sei lá, se eu vou ter que conseguir ir para Nova York uma vez na vida com essa pandemia. Vamos comer a pizza. Essa aqui, né, como é muito querido para mim, eu vou também pegar uma Ela fatia. tocou meu coração, sei. Tocou meu coração. Ela me emocionou, essa pizza. All right, guys, let's see if it's good. Me emocionou. É inacreditável. Sei, você sabe que eu faço dieta, mas eu não resisto, não.
Eu academia tá sabia. pra isso, Bibi. Eu sabia que eu ia comer pizza, então hoje eu malhei pesado na academia. Mas Somos 3. eu queria pensar que estamos sendo premiados agora. Eu malhei o suficiente para nós 3. Gente, que comida tem que emocionar, né? Cê? Vamos combinar, ela tem que tocar o coração. Essa aqui tocou. Simples e maravilhosa. Um menos é mais. Essa aqui. Isso, inclusive, eu peço isso com uma certa frequência. Em casa ou no restaurante. Maravilhosa. É a básica. Imagina essa pizza tá saindo da lenha, do forno a lenha. Na hora. O que me chamou a atenção lá, quando eu fui pela primeira vez no Ferro e Farinha de Ipanema, é que aquele forno já é deslumbrante, ele acaba sendo a estrela da história. Os sabores do SEI são sabores, não digamos exóticos, que é uma palavra que ninguém vai entender. Você fala, o que são sabores exóticos? Mas como é que você vai imaginar comer couve com pizza, frutos do mar, gengibre, Sim. pimenta? É tudo muito... e você vê que são assinaturas do SEI, que ele estudou, que ele pensou, que ele treinou, que ele experimentou, fez milhões de pessoas experimentarem em casa. Imagina a esposa do SEI, como deve ser a vida dela maravilhosa. Todo mundo que gostaria de estar no lugar dela. Mas mais que isso, que eu fiquei muito impressionada. Primeiro, ele estava me contando que regra number one, quando ele pega um imóvel, uma locação para abrir um ferro e farinha, manda cortar o gás. Não existe gás. Não existe gás, porque a nossa única fonte de calor é lenha. Então, Que até já é incrível. Lenha, porque é muito... O sabor de tudo na lenha fica diferente. Até a comida dos funcionários é tudo na lenha. Tudo lenha. É? Fogão também é lenha? Não, é tudo dentro do É forno. forno, Tudo tudo dentro do forno. forno. Não É. existe, Fogão não não- existe fogão. Não existe É fogão. forno. Não existe esse espaço para o fogão. Existe espaço para o forno. E mais do que isso, você sabe que eu fiquei muito impressionada com o que tem lá que vai além da pizza. Todo mundo fala ferro e farinha, por exemplo. A pizza deles são maravilhosas. Só que eu provei coisas lá deslumbrantes. Uma ostra maravilhosa. Aquela ostra. Você imagina comer ostra no ferro e farinha? Não. Algum ouvinte do Gastronodicas imagina? Pois é, imagine e vão lá provar a ostra do ferro e farinha, que é sensacional. Além das ostras, a burrata, tudo que eu provei é muito fantástico. E o pão dele é uma coisa Imagina, com essa massa de pizza. inacreditável. Mas você pensa hoje, né? Ele criou um conceito, ele foi pioneiro nesse conceito, inclusive no forno móvel, fez esse sucesso inteiro, 10 anos no país, no nosso Brasil, acreditou na gente. Mãe, não foi uma Mzinha que ele fez. Ele fez uma coisa enorme, uma Mzona, digamos assim. Mas no teatro não falam merda? Merda Vai é dar boa certo. sorte? É sorte? Então. E nesses 10 anos, você foi abrindo as suas outras unidades, hoje são 4. Uhum. Eu não conheço a da Barra, mas dizem que a da Barra da Tijuca é um escândalo. Muito bom pro todo tipo de evento, aniversário, Agora despedida entrou de publicitário, solteira, deixa, vai, casamento, evento corporativo, rooftop que tem vista a Pedra da Gávea, Olha. Luiz Onde Fernando na Barra? no comando, Onde é na Barra ali? Olegário 555. Sei, hoje você tem quantos sabores de pizza no seu cardápio? No cardápio fixo tem 13 e sempre tem, né, dependendo de qual casa, sempre tem uma, né, que tá off menu, né? Agora, por exemplo, né, em Ipanema, Barra, a gente teve um de salmão defumado. Rapaz. Um salmãozinho defumado com um pouco de erva doce. É porque não são 13 sabores de pizza. Ai, marguerita, frango com catupiry, calabresa. São 13 sabores, sei. Sim. Uhum. Totalmente sei. Agora, sei, quando você bolou além do cardápio, você viu que você podia ir além da pizza e o Sei. senhor tinha público para isso. Porque trata-se de tudo na lenha. Então, outra pegada, outra vibe.
Sim. E começou, e isso veio desde sempre ou você descobriu isso depois do Catete? Catete foi o berço de muita coisa boa. Inclusive, esse cardápio, né, essa aba de comida sem ser pizza, que a gente chama de especiais. Especiais feito na lenha. Então, existe, né, se a gente fosse categorizar o que é especial a lenha, entre uma entrada e um principal, um pratinho que você pode ou comer antes da sua pizza, ou até junto com a sua pizza, ou até no lugar da sua pizza. São pratos que eu desenvolvi, que são assado, cozido, finalizado na lenha. E tem lá, por exemplo, os mais queridos. 3 tipos de cogumelos puxado em shoyu, com uma dip de couve-flor. Altamente saudável, gente. Tudo que a minha dieta permite, isso é fantástico. Tem lá o que você falou, Bibi. As ostras gratinados. De chorar, ai, 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 ui, 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 Lacerda. E são as ostras. Ele tá muito Tá muito carioquês, carioca, esse as rapaz. ostras. As ostras. Ele puxa na esquina. Os famosíssimos pão de alho, né? Eu gosto de brincar que só pede pro pão de alho de Galeto Sat. Esse chefe Falou, tá meu amigo. muito Tá enturmadinho, muito gente. Tá muito carioca. Galeto Sades, o templo dos chefes. E também o flor de burrata, o burrata com o casaco Que é de chorar. o casaco de massa de pizza. E também tem uma abobrinha, né? Que são lâminas de abobrinha assado Ia na falar, lenha. Abobrinha é um capítulo à parte desse rapaz. Né? Aí também tem uma seção de coisas que são mais frescos, né? Cara de verão, crudo de atum, um carpaccio de polvo, né? Esses aqui são menos cara de lenha e mais cara de verão, mas tudo, né, de alguma forma, passa pela lenha, né? Então tudo tem aquele toque, né? Seja o molho que acompanha ele, né? As torradas, as famosas torradas que acompanham quase todos esses especiais. Então sempre vai ter um toque, né, daquela lenha que eu batalhei tanto para levar para vocês. Ou em nossas 4 casas, ou em casa. E aqui do lado, né? Ele é vizinho da Band aqui em Botafogo, na Arnaldo Quintela. E você passa ali, eu diariamente passo ali na porta, você sente aquele clima aconchegante, né? Uma iluminação mais baixa, na calçada, ou se quiser ficar na parte de cima. O aroma se sente do outro lado da calçada. É igual aquele desenho que você vai sentindo. Só assim, ó, a fumacinha passando e o aroma. É um ambiente, não é aquela pizzaria que nem o nosso estúdio aqui, com iluminação, tudo forte. Você vê uma coisa mais calma. E mais que aconchegante. isso, a sua gastronomia, a gente fala de pizza, mas ela é altamente contemporânea, tá? Porque hoje a gente tem muitas restrições alimentares por estilo de vida. De Nova York. Você quer comer mais saudável, você quer comer uma coisa mais leve. As mulheres, principalmente, não querem engordar. Em suma, você tem essas opções todas que a gente conversou aqui, que não engordam. Moças de plantão que fazem dieta, ferro e farinha é a solução. Eu tenho que falar que uma coisa, minha mulher, que é obstetra, tá? Ela... Gente, olha isso que máximo. E ele tem um filho também. Quantos anos ele tem? 6. Come muita 6 pizza anos. esse menino? É uma menina. Qual é o nome dela? Chá. Chá é chá com H. H-S... Se ela tivesse aqui, ela ia soletrar para vocês. H-S-I-A. A gente até tem nossa piada pronto, que eu sou... ela é chá, tipo café e chá. E eu sou sei. Tipo, você sabe, eu sei. E como é que foi o chá de revelação da chá? Essa é boa. Essa é boa, Essa essa é é a boa. primeira vez. Primeira vez essa. Primeira vez, boa. E não, Chá gosta da Domênico. Ela gosta da Domênico, é a preferida dela. Mas minha mulher, ela não gosta de pizza. Ela se enquadra dentro desse perfil
que ela é muito fitness, né? Ela não gosta de pizza, mas ela gosta de ferro. Ela gosta de ferro. Cuidado com o que você fala, cuidado. Não. Isso é uma Ela- coisa mas que... o ferro tá onde, hein? Eu tô... Diz o- Ferro, academia. Não, ferro Entendi, academia é o ferro entendi. do- Não, ela gosta de ferro, né? Ela gosta de ferro, né? A pizza. Agora que ele entendeu. Se fosse 9 anos no Brasil, eu ia estar perdido. Mas agora, nesse último ano, né? Eu saquei a... Demorou, mas ele sacou, ele foi rápido, foi rápido. Saquei. Mas assim, não, ela gosta do ferro, né? Da pizza do ferro, Eu né? sei, posta umas coisas que ele tá puxando o ferro também na academia, porque o cara malha, viu, Lacerda? Ele é malhador. E tanto é malhador e desafiador, porque você acha que ele só fica no ferro e farinha? Ele atravessou o ferro e farinha que é dele, na Dias Ferreira, e hoje é sócio do Stutz, que é o templo dos drinks, que, aliás, semana passada, gente... Esse cara tá me fazendo muito sair da dieta. Eu vou falar, Jesus. Ele me fez comer um sanduíche de peixe, Peixe. que eu pedi até também outro para levar para O casa. máximo de peixe era Meu atum. amor, você não está entendendo. Chorei de felicidade. E o mais engraçado é que o dia que eu sentei lá no estúdio, tinha... É tão inédito tudo que acontece em volta dele, do sei, que tinha um cara com um porquinho na coleira. E o porquinho tinha um chapéu. Caramba. E o É sei, eu verdade. quero fazer foto com o porquinho. Eu falei, sei, eu tô com medo desse porquinho. Pega o porquinho no colo. Vai que... E era um ensaio fotográfico do sei com o porquinho. Olha que Meu espetáculo. Deus. Isso foi uma primeira vez para nós dois, Bibi. Não, foi hilário, gente. Eu peguei o porquinho no colo e o dono falava, pode pegar, ele adora. É que nem um bebê, segura ele como se estivesse pegando o bebê, ele tem 3 meses. Bom, mas voltando para o sanduíche de peixe do Stutz, porque assim, como é que você foi ainda virar sócio de um bar que... Fui perguntar para ele no dia. Aí ele, claro que eu virei sócio, eu frequentava. Tomei milhões de drinks aqui, eu sentava aqui, ó, porres, tomava meus drinks até de madrugada, e ele virou sócio. Olha, esse nova-iorquino, com essa descendência, ele está ficando... Putz, grilo, o cara vai dominar o Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele vai abrir um ferro e farinha no Andaraí, no Grajaú. Cabelo é Niterói também. Pô. Niterói. Como é que fica essa expansão na sua cabeça? Você pretende abrir outras ferro e farinhas? Você tinha que voltar com uma portinha no Andaraí, pô, no Catete. No momento, nossa prioridade é cuidar das casas. E como é que você foi parar no estúdio? Como é que você... Porque você frequentava, mas aí você encontrou o cara do estúdio e ele te propôs uma sociedade. É porque eu sempre gostei. Primeiro, eu sempre gostei de Stuzy, né? Eu tive várias oportunidades, né? De virar sócio nisso, naquilo. Mas eu fui convidado, né? Para entrar no Stuzy e foi alguma coisa que fez sentido, porque Ferro Farinha Leblon, na Dias Ferreira, fica no outro lado. É só atravessar a rua. Exatamente. Então, eu pensei, eu já estou olhando o Stuzy, né? Mesmo sem ser sócio na época, né? Eu já estou olhando o Stuzy. Eu falava com as pessoas. Eu já consumo o estúdio, né? Essa de Ângela hoje, né? Tá com menos capim-limão, né? Podia colocar um pouquinho mais de capim-limão, né? Aí, né? Foi um dia que né, teve uma vaga, né? Pro chefe sócio, né, que vagou e eu fui chamado. E ele deu uma outra pegada, que eu me lembro, era frequentadora assídua do Stuzzi, lá atrás, e tinha uma chefe lá chamada Paula Prandini, que também era sócia, e ela imprimia uma outra vibe no cardápio. Os nhoques maravilhosos, tinha uma polenta no palito fantástica, e o Sei veio com uma outra pegada, que a gente entendeu o quanto é importante para você compor um cardápio com bebida. Então você senta ali, tem um franguinho frito que eu provei dele no shoyu, que é de chorar, com gengibre. Tem gengibre, aquele Tem. frango? Alguns temperos, sim. Eu juro, eu só faltei ficar ajoelhada o tempo inteiro lá, porque se você for, você vai morrer, você tem que ir. É inacreditável. E aquela rua, e eu ficava meio preocupada, e por isso eu deixei de frequentar a Dias Ferreira, porque eu falava, gente, não quero ir, pós-pandemia, isso aí virou uma confusão, um furdunço, não vou ao Stuzzi, não vou mais ao Ferro Farinha, não vou a lugar nenhum na Dias Ferreira. E aí eles vão te desafiar. Você vai lá numa sexta-feira, vão marcar 8 horas da noite para você conhecer. E eu falei, não, impossível, Dias Ferreira, impossível, não quero.
Mas eu falei, olha, eu sou uma pessoa tão aberta, tão moderna, vou aceitar o desafio. Lacerda, a rua maravilhosa, não tá esse furdunço. O Stuzy, com aquela gastronomia que eu não conhecia, o cardápio do Sei no Stuzy. E me surpreendeu muito esse sanduíche de peixe aí inacreditável. A rua calma, uma vibe, uma pegada carioca, como a Dias Ferreira começou. Então, assim, não tenham medo de ir a Dias Ferreira, porque ela está cool, tá bacana. Pode ir. Eu cheguei sexta-feira, 8 horas da noite. Tranquilaça. E ela tem uma vibe que você chega cedo e aí você vai acompanhando, porque vai chegando gente, vai. Quando dá 11 horas, chega todo mundo, mas é um processo. Ela vai crescendo. Então, não tem essa efervescção que todo mundo fala, virou um furdunço, a Dias Ferreira. Ninguém consegue andar, ó, tranquilinha. E vai nessa, porque o Stuzy e o Ferro e Farinha do Sei, um cardápio que, aliás, um é totalmente diferente do outro. Vale a pena tomar um drink no Stuzy também, comer a pizza do Ferro e Farinha, é só atravessar a rua, é um de frente para o outro. Para mim, foi um programa completíssimo, completíssimo. E, né, saber que vale a pena, você ver, o Sei veio para o Brasil, literalmente, só com o coração ocupado, o bolso desocupado, porque não veio com grana, nenhuma ideia até então na cabeça. E chegou aqui, as coisas foram surgindo, e o cara está aqui completando 10 anos, palmas para ele. Thank you. Obrigado, everyone. Thank you, thank you. E olha, gente, com verdadeiro sucesso, 10 anos, 4 casas, o cara começou com forno móvel, gente. E para você ver que quando a gente, mais uma vez, eu sempre falo aqui no programa, a gente foca, um bom planejamento. Eu vi uma frase de um empresário essa semana. O que precisa? O cara perguntou para ele, para você ter sucesso. Aí ele falou, olha, não vou chegar com aquele blá, blá, blá. Faça isso, planejamento, business plan. Comece. Comece. Não adianta ficar dando uma aula aqui, porque o grande barato é o seguinte, tem que começar. Porque tantas vezes as pessoas fazem business plan. Tem um propósito, né? Começar E o pelo negócio porquê. não sai do papel. Começar pelo porquê. Por E que ele que eu tô aqui? começou, gente, com forno móvel. Exatamente. Rodando o Andaraí, Grajaú. Parabéns para Grajaú e Andaraí, que fizeram o nosso querido Sei ser esse cara que é hoje, com 4 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, com uma história de sucesso incrível e literalmente gradativa. Sensacional. Hoje ele não tem um forno, hoje ele tem 4. Eu nunca pensava em chegar, né? Eu não penso que, nossa, agora eu estou aqui. Eu penso todo dia, como eu falei, né? Consistência. Consistência é o segredo. Um dia eu estava no -5. Eu pensava, eu quero chegar no 0. E quando eu finalmente cheguei em 0, eu pensei, agora eu quero chegar em 2. Não era farinha 00, não. Era só Zero, estaca, era zero de estaca nada. 0. Estaca 0 com Zero de farinha nada, 00. E deu certo. Agora, me conta aí, como é que tá? Agora ele vai casar. Ele já está casado, mas agora vai oficializar o casamento, não é isso? Sim. Gente, uma obstetra das boas. Vai ter pizza no Vai casamento? ter. Como é que vai ser? Além Quero de saber ter se a gente pizza, vai ser convidado para esse O casamento. menu vai ser de forno? Vem que vai ter pizza, porque o cerimônia vai ser no Ferro Ipanema. Olha. Olha Que isso. legal. Porque é verdade, tem um rooftop que eu Tem conheci espaço que é pra- incrível. É vero. Ele vai fazer lá, então tem que ter pizza. Pensando também em chamar alguns amigos, né, que fornece alguns, um carne, um sushi, né, para... Bom. Para compor a festa, Pra né? compor, exatamente. E voltar às origens, né? Sei, também vale a pena. Parada é o seguinte, pai e mãe vem. Eu não sei se eles vêm só porque, né, eles têm uma idade, né, Sim. que... Como é que foi pra eles também, que eles nem tocou, né, nessa história, bem lembrado, Bibi. Quando você abre o seu primeiro restaurante, Sei. como é que eles vieram pra cá? Em que momento que eles vieram pro Brasil conhecer o que você fez aqui? Por incrível que pareça, eles ainda não vieram. Não vieram ainda. Porque eles têm um restaurante até hoje. Não, porque meu pai mora em Okinawa, né? Minha mãe mora em Nova York. Okinawa é o berço de karatê no Japão. É o Rio de Janeiro. Uma coisa meio no Japão. Shaolin. É uma coisa meio wax on, wax off. Mas não vieram porque... Não, o grande porquê, né? Porque eu prefiro ir para lá. Eu prefiro ir para lá porque, né, melhor do que eles conhecer Rio de Janeiro,
né? E eles vão reclamar do calor. Pô, eu não entendo nada aqui. Ninguém fala inglês aqui. Não, velho e chato, né? Eles. Eu visitei agora há pouco meu pai no Japão. Eu fiz uma viagem para o Tóquio e depois para o Okinawa. E é sempre bom também visitar Nova York e também minha mãe. Inclusive, eu vou para lá agora em abril. E agora, com minha filha, minha mulher e minha sogra. Olha. olha, viu o exemplar. Ele minha sogra. Vai levar Falou a sogra com... junto. Falou com... E sogra, só pra, Propriedade. se você tá escutando, sim, eu já adquiri os ingressos pro The Lion King, tá? Pode ficar tranquilo. Tá tudo resolvido. Tudo em família agora. Sim. Chefe, sei que prazer ter você aqui no O Gastronomia prazer é meu. Viu? E agora a gente descobriu por que é ferro e farinha. Exatamente. Os dois presentíssimos. A farinha 00, que olha, 000. E agora o ferro, que foi o forno dele. Então, todos sabemos agora, isso aí a gente tinha que te trazer para você contar essa história brilhante. Que Porque história. quando eu vi, eu falei, como não contar essa história no Gastronodicas? Um brinde a você, sei. Gente, eu E que agradeço venham muito o muitos convite. sabores, e que venham muitos sabores, muitas Um pizzas. brinde. E detalhe, tá? Ele vai lançar as sobremesas do ferro e farinha. Que todo Aí. mundo acha que ferro e farinha era só pizza, já sabe que não. Todo mundo acha que não tem sobremesa, que normalmente é aquela coisa assim, mousse de chocolate, crumble com não sei. Não, ele tem agora, vai ter um cardápio de sobremesas. Eu vou dar um spoiler alert. Pra quem gosta de tiramisu, agora vai sair um tiramisu na lenha. Rapaz, meu Deus. Gente, lembra sempre, Lacerda, é tudo na lenha. Tudo na Você lenha. imagina comer todas as sobremesas na lenha. Aquele gostinho de lenha. Meu Deus. Jesus amado. É Foi isso, demais ter você aqui, Lacerda. Hoje a gente vai fazer muito ai, 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 ui, ui, quando acabar aqui. Mamma mia. Mamma mia. Demais ter você aqui, Sei Shiroma. Porque imagina, Sei Shiroma, gato, gente boa, shakespeariano, chefe de cozinha. Jesus amado, parabéns para essa esposa maravilhosa que finalmente acorrentou o Sei. Exatamente. Tchau, tchau, Bibi. Vai, vai. E sexta-feira que vem aqui no Gastronodicas, eu e Marcos Lacerda esperamos vocês. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.